Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí vem a narrativa seguinte do que aconteceu. Nós estamos no cenáculo e aqui dois acontecimentos extraordinários são registrados. Aqui foi instituída a ceia, a Eucaristia. Aqui Jesus celebrou a última Páscoa. Foi aqui que ele teve o último encontro com sua equipe. Foi aqui que ele molhou um pedaço de pão no vinho ou nas ervas amargas e entregou a Judas Iscariotes. Na Igreja Episcopal, nós celebramos a ceia exatamente assim. É um ritual judaico chamado Melar. O dono da casa, o chefe da família, ele escolhe aquela pessoa que ele considera a mais digna para oferecer o primeiro pedaço de pão molhado no vinho na Páscoa. Jesus faz isso com o menos digno, com o mais indigno. Jesus faz com o único que não deveria ser feito. Por quê? Para demonstrar a extensão da graça, do favor imerecido. Assim como Judas era o menos digno, nenhum de nós aqui seria digno se não fôssemos por ele escolhidos e chamados. O ato de molhar o pão no vinho e oferecer a um indigno é a expressão da graça de Deus. No dia seguinte ele chamaria Judas de amigo. Judas o traiu lá no Getsemane, onde nós estávamos. Foi ali que Judas o traiu com um beijo. Ele disse: amigo, aqui vieste. Jesus não iria chamar ninguém de amigo se amigo não fosse. O reverendo Tércio um dia nos explicou que a palavra amigo significa aquele a quem meu ego ama. E Jesus estava dizendo a Judas era que apesar de tudo havia amor, se ele quisesse. Foi ali que Pedro, no Getsemane, de onde viemos, que Pedro cortou a orelha. Não foi pontaria, foi misericórdia. Pedro nem sabia lidar com espada porque Pedro era pescador. Pedro deu para abrir a cabeça, mas pela graça de Deus arrancou só a orelha. E o Senhor realizou aquele milagre. Aqui eles fazem a última ceia. E o outro evento é que aqui acontece Pentecostes. Eles estavam trancados, a Bíblia diz, com medo dos judeus. Levantou-se uma perseguição grande e eles estavam de portas fechadas quando subitamente um vento impetuoso abalou este local. O barulho deve ter sido muito grande e o Espírito foi derramado sobre eles, e sobre cada um, diz a Bíblia, repousou uma língua de fogo. A pergunta que se faz para quem estuda a Bíblia é muito simples: por que é que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão na forma de uma pomba, não apareceu nenhuma língua de fogo? Mas sobre eles aqui, quando o Espírito Santo desceu, apareceu sobre cada um uma língua de fogo. Por uma razão simples. Quem estuda a Bíblia sabe que, do ponto de vista bíblico, fogo é sinônimo de purificação. Não havia nada em Jesus para ser purificado. Ele era puro. Tanto que quando ele é batizado por João no Jordão, o Espírito vem sobre ele, não vem língua de fogo. Agora aqui estavam pecadores reunidos, gente reunida pela graça de Deus. E quando o Espírito Santo é derramado, a Bíblia mostra que além do poder,
E a palavra grega é dínamos, é energia, é força, é disposição para o trabalho. Eles também, para fazer o trabalho, precisavam ser purificados, santificados, separados para aquele fim. Tudo isso acontece aqui. Numa madrugada, eles acordam a cidade, que obviamente não era do tamanho que é, mas já era uma grande cidade. As pessoas correm para ver que barulho é aquele. Alguns olham e dizem: eles estão bêbados, isso é hora de estar bêbado. Passam a noite farrando e não deixam ninguém dormir. E Pedro então, o Pedro que negou, o Pedro que teve medo, estava lendo ainda agora, daqui a pouco nós vamos estar lá no lugar onde ele negou. Pedro nega para uma doméstica, para um funcionário. Pedro nega Jesus por nada. Pedro acovarda-se. A partir daqui, quando junta os 3 anos de discipulado pela palavra com o poder do Espírito Santo, Pedro levanta-se para toda essa cidade, prega o Evangelho, e 3.000 são batizados só naquele dia. Acabou o medo, acabou a covardia. Então, eu não gosto da expressão que muitos teólogos usam, a instituição da igreja. Eu não gosto disso, porque não vejo nenhuma instituição. O que eu vejo é um grupo de irmãos e irmãs reunidos e o Espírito Santo descendo sobre eles. E daqui eles saíram. E a partir daqui, se você ler Atos 4, já era a multidão dos que creram. Já não eram 3.000, já era a multidão. Você vai mais para frente, você encontra cidades inteiras se convertendo. Logo depois vem uma grande perseguição. Pedro é preso, né? Vai para a cadeia. Os discípulos se reúnem na casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista, e vão orar para Pedro ser solto. Oram, aí Pedro diz a palavra de Deus que um anjo vai na prisão, acorda Pedro. Pedro estava dormindo, eu já disse que Pedro gostava de dormir. Pedro dormiu no Getsemane. Pedro dormiu na transfiguração. E Pedro dormiu nesse instante também na cadeia. O anjo acorda, dá trabalho, e diz a Bíblia, eu gosto disso, que as portas se abriram da cadeia automaticamente. Era uma espécie de controle remoto de Deus, né? E leva Pedro para a casa de Maria. Pedro bate, a moça que trabalha abre a porta, pergunta quem é e diz: é Pedro, diga lá que é Pedro. Os irmãos estão orando para Deus libertar Pedro. Aí Pedro chega, quando a menina dá o recado, o que é que eles dizem? Não pode ser. Como não pode ser, se era o que eles estavam dizendo? Somos assim, nós somos assim. Nos meus 40 anos de vida pastoral, já vi muitos chegarem dizendo: não é que Deus me respondeu? Escuta, você não pediu? Pediu e creu? Está lá. Então esse é um lugar maravilhoso. Eu gosto porque é um lugar limpo, tem cheiro de vida, é um lugar cheio de história. Que Deus nos leve também a uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é aquilo que eu preguei um dia na reconciliação e botei um copo d'água para ilustrar. À medida que a água vai subindo no copo, a sujeira vai saindo. À medida que vamos sendo cheios do Espírito, aquilo que não é, porque o Espírito de Deus só tem coisa boa. O ser de Deus, né? À medida que nós somos cheios disso, desse Espírito, as outras coisas vão caindo fora da vida e vai ficando só o que é bom. Pai, nós pedimos que a Tua mão esteja sobre cada querido e querida. Assim como houve aqui o derramamento do Espírito Santo, que capacitou, que purificou, que energizou, que levantou aquele grupo, aquele punhado de gente simples, galileus, gente de certa forma discriminada, pescadores, agricultores, que levaram esta palavra ao mundo, a civilizações, a nações, a soberanos, a tronos, que ensinaram a mensagem do Evangelho, que é boas novas, boa notícia, de que há amor, há perdão, há graça, não há beco sem saída, não há situação impossível para o Senhor,
de que contigo tudo é possível e que tu jamais rejeitarás aquele que te busca em sinceridade de coração. Enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos da tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus, concluindo, nos capacita a viver o que a palavra ensina. Porque tem muitos de nós sabemos muito e vivemos pouco. C.S. Lewis, grande escritor inglês, foi o maior intelectual cristão do século XX. Ele dizia: é fácil falar sobre perdão até aparecer alguém para perdoar. Aí é que complica, né? É aí é que complica. E ele, como um grande professor de Oxford, sabia o que estava dizendo. O Espírito de Deus nos capacita. Eu tenho um amigo sueco que Carmen conhece, Jon Gottfridsson, e ele diz assim: olha, não tente viver a palavra de Deus por capacidade pessoal, você não vai conseguir. O modelo é muito alto. Só o Espírito de Deus nos habilita a encarnação desse verbo. Encarnar o verbo é simplesmente isso, é a palavra se tornar vida, se tornar gesto, se tornar atitude. Que Deus nos faça assim. Amém.